Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Ô, Débora Alfano, sempre eu primeiro olho para aquela estante que eu invejo, né, de Rodrigo Aidar. Tudo bem, Aidar? Boa tarde. Eu tenho certeza que a sua é tão extensa e tem mais obras do que a minha, viu, Felipe? Não, a minha é aquela que você compra na internet, que é um pôster, é um banner que você coloca atrás da pessoa. Para fingir que é intelectual. Mas, o Aidar, ontem nós tivemos um ponto importante da história recente brasileira, história jurídica brasileira. É um assunto que tem sido abordado depois de um tempo guardado em alguma gaveta, né, da justiça brasileira, e ontem uma etapa importante que faz parte desse contexto de lavajatismo, de vazajatismo também, de tudo sendo colocado em questão. Conta pra gente a sua análise sobre a decisão de ontem do STF. É isso, Felipe, um salve para Débora. Olá. Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes. O Supremo decidiu ontem, Felipe, eu acho legal a gente delimitar bem as balizas do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ontem. Ele decidiu ontem que o material colhido na Operação Spoofing pode ser acessado pela defesa do ex-presidente Lula. Ponto. Só isso. O que é a Operação Spoofing? É a operação feita pela Polícia Federal para descobrir o hacker que entrou nos celulares do procurador Deltan, do juiz Sérgio Moro, celulares de outras autoridades, e colheu essas conversas que a gente está vendo a imprensa divulgar, nós mesmos divulgar parte delas, e isso primeiro foi colhido pelo hacker, passado para o site da Intercept, foram feitas reportagens, e aí a Polícia Federal fez uma operação para descobrir quem é esse hacker e qual é esse material que foi colhido por ele. Pois bem, como o teor daquelas conversas que foram descobertas podem ser classificados de tudo, menos de republicanos, essas conversas interessam a defesa do ex-presidente Lula, e a defesa do ex-presidente Lula foi ao Supremo pedir acesso a essas conversas. E o ministro Ricardo Lewandowski, num primeiro momento, deu liminar, dando à defesa do Lula o acesso a esse material. Os procuradores da Lava Jato recorreram, o próprio, hoje advogado, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro também recorreu, dizendo que esse material não podia cair nas mãos da defesa do Lula. Ontem o Supremo, por 4-1, disse: esse material pode ser acessado, sim, pela defesa do Lula. Eles ficaram a tarde inteira discutindo, mas eu acho que o importante foi dito em uma frase curta, uma sequência de frases curtas e muito, assim, esclarecedoras da ministra Carmen Lúcia. Eu vou ler aqui, Felipe. Ela disse o seguinte: a polícia tem acesso aos dados, o Ministério Público tem acesso aos dados, o juiz tem acesso aos dados, só a defesa não tem acesso aos dados? Fica muito claro que, assim, se todo mundo tem acesso às mensagens, a defesa de uma pessoa interessada no teor dessas mensagens tem que ter acesso. Foi isso que o Supremo decidiu, ponto. Por que é importante delimitar? Eu acho, né? Porque está havendo muita confusão, como se, ao permitir o acesso pela defesa, o Supremo já tivesse legitimado todas essas mensagens. E não é isso. Tem outra discussão no Supremo Tribunal Federal que está posta em outro processo, que é o habeas corpus, impetrado pela defesa também do ex-presidente Lula, e que o julgamento já começou. Esse habeas corpus pede a anulação da condenação do ex-presidente, porque diz que o juiz Sérgio Moro foi parcial. Só que, Felipe, essa discussão ainda não contém as mensagens. O conteúdo das mensagens não está colocado nessa discussão. O que está colocado nesse habeas corpus que está em julgamento no Supremo, que vai ser julgado, porque esse habeas corpus está no seguinte ponto. Ele foi colocado em julgamento, o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia disseram que o juiz Sérgio Moro não foi parcial. Não há provas de que ele foi parcial, pelo que a defesa alegou. E aí o ministro Gilmar Mendes pediu vista e está prometendo colocar o caso de novo a julgamento esse semestre. Ele deve marcar em breve a data. E o que a defesa do ex-presidente Lula alega ali? Alega que o Moro foi parcial porque, primeiro, mandou grampear os advogados da defesa do Lula. Isso é uma quebra de sigilo entre advogado e cliente inadmissível. Segundo, divulgou a delação do Antônio Palocci, que depois foi considerada imprestável pela Justiça, a 6 dias das eleições, do primeiro turno das eleições de 2018, e depois
o juiz que divulgou essa delação e que condenou o presidente Lula foi ser ministro da Justiça da parte que foi supostamente beneficiada pela divulgação da delação do Palocci. Esse conjunto de coisas e mais algumas coisas estão colocadas nesse habeas corpus e a defesa diz que isso prova que o Moro foi parcial. Então, o conteúdo das mensagens ainda não foi sequer posto. E quando ele for colocado, vai abrir um leque de novos debates. Primeiro, as provas foram obtidas de maneira ilícita. Elas podem ser usadas? Tem gente que dá de barato que podem, mas a discussão não é tão simples e quando ela for colocada no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que ela não é tão simples. E outra, apesar do conteúdo ser bastante revelador dos métodos, digamos, heterodoxos da Força Tarefa da Lava Jato, revelar parcialidade, sim, do ponto de jurídico, técnico, está dada a parcialidade, para mim, um colunista tá. Agora, do ponto de vista jurídico, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, essa parcialidade está dada, prejudicou de fato o processo que acabou levando à condenação do ex-presidente Lula. Então, tudo isso vai estar em jogo no Supremo Tribunal Federal. Ontem, a gente viu que os ventos mudaram um pouco no Supremo. Felipe, Débora, pelo seguinte, a irritação do ministro Gilmar Mendes quando votou, e o próprio voto da ministra Carmen Lúcia, porque eles perceberam o seguinte, que as mensagens revelam que foi instaurado um poder paralelo chamado Força Tarefa da Lava Jato em muitos aspectos. Eles, por exemplo, pediam em conluio com um funcionário da Receita Federal fuçar declarações ou a movimentação financeira de ministros do STJ que depois iam ser julgados. O presidente do STJ pediu, inclusive, que a Procuradoria-Geral da República investigue se houve ou não a quebra de sigilo ilegal, porque isso, se aconteceu, é quebra de sigilo ilegal e isso é crime. Isso pode ter outras consequências. Então, eu acho legal a gente colocar tudo isso pelo seguinte, o que se decidiu ontem é que a defesa do Lula pode ter acesso às mensagens. O que vai se decidir no habeas corpus, que vai ser julgado em breve, é se o Sérgio Moro é parcial, mas a própria defesa do Lula ainda não sabe se o vai usar e em que extensão vai usar o conteúdo dessas mensagens. Agora, Felipe, Débora, como o mundo não gira, ele capota, eu fui hoje ao site do Ministério Público Federal dar uma olhada naquele plano das 10 medidas contra a corrupção, que era uma bandeira que foi defendida com muito afinco, tanto pelo ex-juiz Sérgio Moro, como pelo procurador Deltan Dallagnol. Você espirrou, Aidar? Porque deve ter empoeirado isso aí, né? Empoeirou, tirei uma poeirinha, mas a hora que você tira a poeira, uma das propostas, Felipe, era exatamente o uso de provas ilícitas. Quer dizer, vamos lá, não é o uso de prova ilícita, é o uso de prova que, apesar de não ter sido colhido por determinação judicial e poder ser considerada ilícita, não ser tornada ilícita. E aí, Felipe, olha a explicação que a própria Força Tarefa dá lá no site do Ministério Público. Ela diz o seguinte, que a prova não vai poder ser considerada ilícita quando ela for obtida por legítima defesa, ou quando a prova não pode ser considerada ilícita se o seu objetivo for provar a inocência de alguém. Olha o tamanho do leque para ser usado em relação a essas mensagens que a gente está vendo circular pela imprensa e que nós estamos divulgando aqui na Band News FM. Então, assim, se ela pode ser considerada lícita para provar a inocência de alguém, a depender do conteúdo que ainda vem à lume, porque, pelo que se fala e pelo que se sabe, o conteúdo que veio até agora é muito pequeno, muito restrito, essa prova, apesar de ser obtida de maneira ilícita, pode ser considerada lícita por uma proposta do próprio Ministério Público Federal. É muito interessante ver como eu disse antes, o mundo não gira, ele capota, né, Felipe? O Aidar, rapidinho, antes da gente terminar, eu queria explorar esse ponto exatamente, esse fato de que as conversas voltaram a ser veiculadas pela imprensa, esse assunto saiu da gaveta, como a gente falou no começo dessa conversa, né? As mensagens, agora a defesa tem acesso. Esse fato do acesso é um fato que empata o jogo, né? Não leva a balança para nenhum lugar, como você bem explicou. Agora, a voz rouca das ruas, o termômetro do STF, isso pode fazer com que a balança pese para um lado?
Olha, Felipe, eu acho que assim, ainda que as provas não sejam tecnicamente consideradas no processo, existe a vida real. E a vida real é aquilo. Os ministros leram essas mensagens. A gente leu essas mensagens. E você ainda não existe um mecanismo humano que permita você desler ou desver algumas coisas. A gente até gostaria de fazer isso, né? De ter esse mecanismo funcionando, mas não existe. Então eu acho que o teor das mensagens, como ele está colocado, ele acaba fazendo a balança pender, sim, para a anulação de alguns atos da Lava Jato. Qual a extensão dessa anulação, a gente vai descobrir no futuro próximo. Agora, eu lembro sempre do Milor Fernandes, Felipe, que ele tem, aliás, para todos os fatos da vida tem uma frase boa do Milor, mas essa é a seguinte, eu conversando com um juiz, veja você, ele disse o seguinte, que lembrou a frase do Milor que diz: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem, em referência, né, aos líderes da Operação Lava Jato e ao que essas conversas estão revelando. Então eu acho que sim, ainda que elas não forem consideradas, elas estão no mundo e elas acabam pesando na balança para que sejam revistos alguns atos da Operação Lava Jato que de fato desprezaram o devido processo legal. 2021 promete. Agora, Débora, o que você acha de a gente pedir um compromisso para o Rodrigo Aidar? Hoje é quarta, então sexta-feira, ele tem 48 horas, para arrumar... Porque o grande assunto do Poder Judiciário hoje é o juiz que apareceu com filtro de gatinho numa live, né, numa audiência. Então, Aidar, sexta-feira, você tem até sexta-feira para providenciar um filtro de gatinho para aparecer aqui na nossa live, tá certo? Tá, precisa ser de gatinho? Pode ser outro filtro? Não, pode nos surpreender. Clara, nos surpreenda, usarem claro. a criatividade. Isso, pronto. Boa. Melhor ainda, melhor ainda. Aidar, um beijão até então, sexta. Com filtro. Com Tchau. filtro, beijo, tchau, tchau. Valeu.